Para a análise temos o Rodrigo Saraiva, deputado da Iniciativa Liberal, e comigo em estúdio, e também Bruno Cardoso Reis, comentador da SIC, via Skype. Boa tarde aos dois. Vou começar por si, Rodrigo, porque a qualquer momento espera-se este anúncio de Mondlane. O que é que se espera que venha neste anúncio? Apelos a mais manifestações ou algum pedido para parar? Muito boa tarde, Cristiana, e boa tarde também ao Bruno Cardoso Reis, e agradecer ao Paulo Julião o bom enquadramento que fez da situação política que se vive em Moçambique. De facto, Venâncio Mondlane está em silêncio há alguns dias. Está em silêncio porque primeiro também pediu algumas tréguas e, portanto, de facto, Venâncio Mondlane, quando fala, o povo moçambicano tem acompanhado os apelos de Venâncio Mondlane, seja para manifestações, seja para não manifestações, e é sempre importante frisar que todos os apelos de Venâncio Mondlane foram sempre para manifestações pacíficas. Podemos depois analisar a razão dos tumultos, e isso é outro tema. Mas Venâncio Mondlane tem sempre feito o apelo a manifestações pacíficas. Ele está em silêncio há alguns dias, porque também teve problemas de saúde, parece que está de volta ao ativo e prevê-se que entre hoje e amanhã poderá voltar a fazer os lives, porque é a forma que ele tem encontrado de comunicar com o povo de Moçambique. E nesse live, portanto, é expectável que, mais do que a tal fase ponta de lança que ele iria anunciar, depois das fases V8 Turbo e todas as outras têm sempre assim uns nomes bastante apelativos, mas esta fase ponta de lança, que ele anuncie algo perante estes acontecimentos dos últimos dias, porque tivemos os vários partidos, a Renamo, o MDM e o Podemos, que é o partido que fez o acordo, como o Paulo Julião explicou bem, com Venâncio Mondlane, que tiveram uma reunião com o Presidente, ainda Presidente da República, Filipe Nyusi, e também com o candidato da Frelimo, Daniel Chapo. E surge aqui uma coisa curiosa, que é, nem a Renamo, nem o MDM assumiram já que querem tomar posse. E é o Podemos, portanto é com o seu líder Forquilha, que coloca mais afirmativamente a possibilidade de tomar posse, atraiçoando assim o acordo que tinha com Venâncio Mondlane, mas mais importante, atraiçoando aquilo que é o sentimento de mudança do povo moçambicano. E para se entender aquilo que se passa em Moçambique neste momento, eu acho que temos quatro atores políticos. Temos de um lado aquilo que é o regime, o governo, a Frelimo, temos depois um conjunto de partidos, que são um conjunto de partidos que estão sempre à espera das migalhas pós-processos eleitorais. Há um dado interessante para compararmos Moçambique com Angola, é que em Moçambique, desde os acordos de paz, depois sempre tiveram processos eleitorais nas datas previstas, portanto a tal democracia negociada, como depois ficou vulgarizada em Moçambique, tem acontecido, mas depois estes partidos que não ganham, repare-se, em 1999 parece que Afonso Dhlakama ganhou as eleições, mas depois não, afinal ganhou a Frelimo. Portanto, teria ganho a Renamo, mas não, a Frelimo. E agora, um pouco parecido com aquilo que está a acontecer agora. Todas as pessoas acham e sabem que ganhou o Venâncio Mondlane, mas o Conselho Constitucional depois diz que ganhou a Frelimo. Depois temos o povo. E o povo em 2024, agora 2025, há aqui um dado importante. O povo perdeu o medo. O sentimento de necessidade de mudança do povo moçambicano é transversal na sociedade moçambicana. É nas cidades, é na parte rural, é nas classes mais baixas, é na classe média, é também em algumas elites, e que sejam elas económicas ou académicas, há este sentimento de vontade de mudança. E depois, porque é que não é credível os resultados que foram respaldados ou pronunciados pelo Conselho Constitucional? De repente, a Frelimo fez coisas que nunca tinham acontecido. Ganhou nas províncias todas, que nunca tinha acontecido. Ganhou com 80-20 em províncias onde nunca tinha ganho. Portanto, os resultados não são credíveis. Falta um quarto ator que eu estava a explicar dos três que existem. O quarto ator é, de facto, Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane tem sido a voz deste sentimento e vontade de mudança do povo moçambicano. E, portanto, é muito importante estarmos atentos e saber o que é que ele vai dizer. Porque há aqui uma possibilidade, que é Venâncio está há mais de um mês, ou quase há 2 meses, em parte incerta. Eu não sei onde está Venâncio Mondlane. Às vezes consigo falar com ele, por isso é que também sei que ele está bem de saúde, depois dos problemas de saúde que teve, mas ninguém sabe onde Venâncio Mondlane está. E aquilo que era importante era que Venâncio Mondlane pudesse regressar a Moçambique, regressar a Maputo, mas para isso são precisas garantias de segurança, porque desde que está foragido em parte incerta já foi alvo de 2 tentativas de assassinato, segundo informações que temos,
está em permanente mudança de locais em prol da sua segurança, e, portanto, mas para este regresso a Maputo, para que o povo de Moçambique possa ter Venâncio Mondlane consigo, na sua terra, na sua pátria, para que possam decidir que passos darem de forma pacífica. E Venâncio Mondlane, eu volto a frisar isto, porque ouço muitas pessoas dizerem que Venâncio Mondlane é um populista, que até os tumultos são responsabilidade dele. Não, não são. Toda a violência que tem acontecido em Moçambique, não só nos últimos 2 meses, tem responsabilidade do regime e da Frelimo. Gostaria também de o ouvir, recuperando aqui uma notícia recente. Os bispos católicos angolanos manifestam solidariedade e pedem linhas de negociação entre as partes para se travar esta espiral de violência. Isto é possível? Estas linhas de negociação são uma possibilidade? Bem, realmente a questão e boa tarde a todos, a questão é exatamente quem é que poderia aqui mediar o processo e em que termos é que poderia haver uma negociação, porque o problema, como referia também o Rodrigo, é que há muito esta suspeita que no fundo, e é um facto, realmente nós não temos em Moçambique, desde, digamos, a existência de um sistema multipartidário, ou seja, desde basicamente 1992, não temos aquilo que é o teste definitivo de uma verdadeira democracia, que é uma alternância pacífica no poder, ou seja, a oposição nunca chegou ao poder por via eleitoral. Depois de 50 anos, a Frelimo continua a ser o partido do governo em Moçambique. E, portanto, há sempre esta suspeita que as negociações, no fundo, sejam, no fundo, a distribuição de alguns lugares para calar a oposição e manter, no fundo, a Frelimo no poder. Portanto, desde logo há esse problema. Mas depois também há essa outra questão, quem é que poderiam ser aqui os interlocutores? No passado, se calhar, poderia pensar-se em, por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos. No contexto internacional global atual, isso é muito mais complicado. Eu lembro que, por exemplo, a China e vários países da região, o Zimbábue, por exemplo, deram os parabéns à Frelimo. No caso do Zimbábue, por exemplo, ainda nem havia anúncio da Comissão de Eleições. No caso da China, muito antes sequer da decisão final do Conselho Constitucional. Portanto, há de facto muitas alternativas hoje em dia em termos internacionais, em termos de investimento, em termos de relações externas. É verdade que mesmo no processo de paz moçambicano, que pôs fim à guerra civil, houve um protagonismo muito importante das comunidades religiosas, em particular da Igreja Católica, através da comunidade de Santo Egídio. O Presidente Nyusi terá visitado, aliás, essa comunidade ontem, ou penso que foi ontem. Portanto, de facto, essa seria uma possibilidade, porque, no fundo, as várias comunidades religiosas, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas protestantes, o próprio Venâncio Mondlane é um pastor protestante, as comunidades islâmicas, etc., estão muito presentes no conjunto do país, são muito reconhecidas. Portanto, essa poderia ser uma possibilidade, eventualmente com o envolvimento também de outros interlocutores com esse perfil de outras zonas, por exemplo, Angola, que obviamente tem aqui uma relação histórica, como também tem Portugal com Moçambique, mas isso não resolve o outro problema, que é saber exatamente negociações em relação aqui. No fundo, negociações para simplesmente reconhecer o resultado e fazer aqui algum tipo de acordo muito limitado e que não altera o essencial da questão, ou negociações mais amplas que lidassem com a questão eventualmente da própria fraude eleitoral, de evitar que isso acontecesse no futuro e dar alguma resposta também à evidente insatisfação da população. Eu realmente estive em Moçambique este verão e de facto não é crível, enfim, independentemente disso, não é crível, como foi referido, que a Frelimo, depois de 50 anos, tenha tido uma vitória, por exemplo, em todas as províncias, que nunca conseguiu no passado. Portanto, houve também aqui um elemento, digamos, de fraude descarada, que descredibilizou as eleições e que ajudou também a esta explosão, digamos, de insatisfação, de protestos e de violência, que obviamente é sempre de rejeitar. Não é? E o Conselho Constitucional até admitiu algumas irregularidades, mas não suficientes para se alterar o resultado das eleições. Mas reconhecendo as irregularidades, deveria ter devolvido o processo à Comissão Nacional de Eleições e não feito o decreto que as eleições estavam terminadas. E não é nova este reconhecimento de irregularidades. Rodrigo, olhando aqui para o posicionamento das instituições internacionais, o que é que podem fazer? Eu tenho uma divergência com o sentimento do povo moçambicano. E eu vou explicar porquê. Eu estive ainda há 2 semanas numa marcha aqui em Lisboa com moçambicanos e a certa altura eu falava e colocava-lhes a possibilidade de um novo processo eleitoral. E eles respondiam taxativamente, não. Nós queremos a verdade deste processo eleitoral. E a verdade para eles é que Venâncio Mondlane é o novo presidente eleito
de Moçambique. Portanto, eu tenho esta divergência. Eles querem a verdade deste processo eleitoral e a minha divergência é porque eu acho que o caminho, a solução e pacífica é, de facto, um novo processo eleitoral. E é neste novo processo eleitoral que a comunidade internacional é bastante importante. Não só os países, os Estados, ou até entidades como o Vaticano, como o Bruno bem referiu, que já teve um papel histórico em Moçambique bastante importante. Mas para isso a comunidade internacional tem que se deixar da realpolitik e, sobretudo, o governo português, ou os governos portugueses, porque é um problema que já vem, não é só do governo atual, é de anteriores, tem que se deixar de traumas pós-coloniais e sempre com imensos cuidados quando se tratam dos países da lusofonia. Porque relativamente à Venezuela, e nós temos o exemplo recente da Venezuela, aquilo que está a acontecer na Venezuela é muito parecido, muito similar com aquilo que está a acontecer em Moçambique. É uma espécie de, já lhe chamei, é um guião da autocracia. É tudo papel químico, o guião dos autocratas. Mas sobre a Venezuela não houve pruridos em não reconhecer as eleições. Tiveram alguns pruridos em reconhecer Edmundo já como presidente, mas não reconhecem as eleições da Venezuela. Mas em Moçambique houve o respaldo. E, portanto, temos que nos deixar destes traumas pós-coloniais. Temos que ser, aliás, por respeito à vontade de independência que o povo moçambicano teve, esse respeito tem que ser tratá-los olhos nos olhos. O mesmo nível de exigência que temos com Moçambique, com Angola, com os países lusófonos, é o mesmo que temos que ter com qualquer país europeu e de outros continentes. E, portanto, Portugal tem que se deixar desses traumas pós-coloniais, tem que se deixar de alguma complacência, porque depois às vezes parece quase uma subserviência a estes regimes autocratas, e tem que, de forma ativa, com a União Europeia, como o Bruno bem referiu, por exemplo, ou até no âmbito da CPLP, embora a CPLP também tenha alguns problemas, como nomeadamente ter a Guiné Equatorial lá dentro, mas sobretudo com a União Europeia e com alguns outros países daquela zona de África, estarem disponíveis para fazer um novo processo eleitoral com todas as garantias de democracia, de transparência, para que a voz do povo moçambicano, a vontade do povo moçambicano, seja respeitada. Eu acredito muito mesmo que a vontade do povo moçambicano é que Venâncio Mondlane tivesse ganho estas eleições. Rodrigo, para uma resposta rápida, porque ainda quero ir ouvir o Bruno, falou aí nesse respaldo dos resultados, olhando para a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que esta semana foi questionado se iria ou não à tomada de posse de Daniel Chapo. Ficou por responder, deve ir ou não? Claro que não deve. Aliás, nós até votámos contra a ida de Marcelo Rebelo de Sousa à tomada de posse de João Lourenço em Angola. Mas se na declaração pós-pronúncio do Conselho Constitucional o Sr. Presidente da República foi mais cuidadoso do que o Governo foi, também não nos podemos esquecer que Marcelo Rebelo de Sousa, no passado, foi respaldando o regime da Frelimo, até considerando alguns dos seus principais dirigentes como grandes amigos, pessoas que são tudo menos democratas. Bruno, falava-nos aqui há pouco o Paulo, o correspondente da agência Lusa em Moçambique, que, pelos vistos, a situação está um bocadinho mais normalizada. Eu pergunto se isto pode piorar, por exemplo, com uma presença do Exército ou uma posição diferente do Exército. Podemos estar aqui perante um problema maior? Antes de ir a esse ponto, só pegando nesta última questão, apesar de tudo, eu penso que há que diferenciar um pouco a posição do Governo da posição da sociedade civil e dos partidos portugueses, ou seja, acho que aí há espaço para ser muito mais assertivo. No caso do Governo, acho que tem de ter realmente alguma prudência. Eu percebo, por exemplo, houve pessoas que questionaram os termos daquilo que foi dito em reação à posição do Conselho Constitucional, embora, na verdade, a nota do Governo é bastante prudente, diz que toma nota, digamos, não há propriamente aqui um respaldo, não há os parabéns tradicionais. Agora, parece-me importante que Portugal realmente ultrapasse esta ideia também de uma espécie de alinhamento automático com os governos que estão no poder em Moçambique, em Angola, nos países lusófonos. Eu percebo que essas relações são muito importantes, que há comunidades portuguesas importantes lá, e isso é uma preocupação legítima, mas realmente acho que também é importante para esses países a cooperação com Portugal, e portanto isso dá-nos alguma margem de manobra, sobretudo de forma discreta, para sinalizar que, dependendo de como as coisas evoluem, haverá aqui algum condicionamento nesse nível de cooperação, e Portugal também tem uma influência importante ao nível da União Europeia, que tem um protagonismo importante. E parece-me evidente que não faz sentido no contexto atual haver uma presença de alto nível na posse do novo Presidente. Em relação à evolução da situação, enfim, acho que todos os cenários continuam em aberto. Eu sempre fui muito cético, enfim, a esta ideia de que haveria aqui uma espécie de golpe militar, digamos, virtuoso, um pouco no modelo do 25 de Abril, portanto os militares, no fundo,
tomarem o poder e devolverem, no fundo, a palavra à população, assegurarem uma espécie de governo de transição, novas eleições ou o reconhecimento que houve fraude na eleição anterior, simplesmente porque, historicamente, as forças de segurança, as Forças Armadas, estão completamente identificadas com o Frelimo, no fundo, emergiram a partir do braço armado da própria Frelimo e, portanto, parece-me que há razões para ter aí algum ceticismo, não vi nenhum sinal de que isso fosse uma real possibilidade. E há sempre que ter aqui alguma prudência, enfim, isto dos golpes militares, sabemos como é que começam, nunca sabemos muito bem como é que acabam e muitas vezes não acabam realmente em processo de democratização. Aguardemos pelo anúncio de Mondlane e também depois para percebermos que consequências é que terá esse mesmo anúncio. Obrigada aos dois. Muito obrigado, Cristina.